Pedras Preciosas do Grego, volume 1. Livro Outono. Estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. 11 de abril. 12 legiões de anjos. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, versículo 53. Quanta força você pensa que um anjo possui? Hoje, gostaria que considerássemos o impacto total das palavras de Jesus em Mateus 26, versículo 53, onde ele disse: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Analisemos 3 perguntas. O que é uma legião? Quantos anjos haveria em 12 legiões? Qual seria a força combinada desse número de anjos? É importante conhecer as respostas a essas perguntas porque as respostas revelam o poder total disponível para Jesus caso ele pedisse ajuda sobrenatural no jardim de Getsêmani. Na verdade, quando levamos em consideração o poder que já havia sido demonstrado no jardim e, depois, acrescentamos o potencial auxílio e impacto de 12 legiões de anjos, torna-se óbvio não haver na terra força humana suficientemente poderosa para levar Jesus contra a sua vontade. A única maneira de ele ser levado era ele mesmo permitir ser levado. Foi por isso que, mais tarde, ele disse a Pilatos: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19, versículo 11. Comecemos pela nossa primeira pergunta. O que é uma legião? A palavra legião é um termo militar emprestado do exército romano. Uma legião indicava um grupo de, no mínimo, 6.000 soldados romanos, embora o número total pudesse ser maior. Isso significa que, sempre que lemos acerca de uma legião de alguma coisa, podemos saber que aquilo sempre se refere a, no mínimo, 6.000 daquela coisa. Um exemplo surpreendente disso é encontrado em Marcos 5, versículo 9, onde a Bíblia nos diz que o homem gadareno endemoniado tinha uma legião de demônios. Isso significa que esse homem era infestado por, no mínimo, 6.000 demônios que residiam dentro dele. Analisemos agora a segunda pergunta. Quantos anjos haveria em 12 legiões? Uma vez que a palavra legião se refere a no mínimo 6.000, isso significa que uma legião de anjos teria um mínimo de 6.000 anjos. Todavia, Jesus disse que o Pai lhe daria mais de 12 legiões de anjos se ele o pedisse. Em razão de ser pura especulação, tentar descobrir quantos seriam mais de 12 legiões, fiquemos com o número de 12 legiões para ver quantos anjos isso envolve. Uma legião tem 6.000 anjos, então, se você simplesmente multiplicar esse número por 12, descobrirá que 12 legiões de anjos envolveriam um mínimo de 72.000 anjos. Porém, Jesus disse que o Pai lhe daria mais de 12 legiões de anjos. Portanto, você pode concluir que havia potencialmente muitos milhares mais de anjos disponíveis para Jesus na noite em que ele foi preso. Por fim, vejamos a nossa terceira pergunta. Qual seria a força combinada desse número de anjos? Os anjos são poderosos. De fato, Isaías 37, versículo 36, registra que um único anjo feriu 185.000 homens em uma noite. Então, se um único anjo tinha esse tipo de poder, quanta força combinada haveria em 12 legiões de anjos? Dado que um único anjo foi capaz de destruir 185.000 homens em uma noite, isso significaria que a força combinada em uma legião de 6.000 anjos seria suficiente para destruir 1.110.000.000 de homens. E isso é apenas o poder combinado de uma legião de anjos.
Agora, multipliquemos esse mesmo número, 185 mil por 12 legiões, ou no mínimo 72 mil anjos, que era o número de anjos que Jesus disse estar disponível para ele na noite de sua prisão. Quando o fazemos, descobrimos que havia à disposição de Jesus um poder combinado suficiente para ter aniquilado no mínimo 13 bilhões e 320 milhões de homens, mais que o dobro do número de pessoas que vivem na Terra neste momento. Jesus não precisava da espada de Pedro naquela noite. Se assim tivesse escolhido, Jesus poderia ter convocado 72 mil anjos magníficos, valentes, deslumbrantes, gloriosos e esmagadoramente poderosos ao jardim para destruir os soldados romanos e a guarda do templo que tinha ido para prendê-lo. De fato, a força combinada de 12 legiões de anjos poderia ter devastado toda a raça humana. Porém, Jesus não invocou a ajuda sobrenatural que estava disponível para ele. Por quê? Porque ele sabia que era chegado o tempo de entregar voluntariamente a sua vida pelo pecado da raça humana. Aprenda uma lição com Jesus e o apóstolo Pedro. Jesus não precisava da espada minúscula e insignificante de Pedro para lidar com sua situação. De qualquer maneira, de que valeria uma única espada contra todos os soldados reunidos no jardim naquela noite? Os atos de Pedro foram um exemplo perfeito de como a carne tenta em vão resolver seus próprios problemas, mas é incapaz. Jesus tinha todo o poder necessário para vencer aqueles soldados. Ao enfrentar os seus próprios desafios na vida, tenha sempre em mente que Jesus tem o poder de resolver qualquer problema que você encontrar pela frente. Antes de se meter e piorar as coisas tentando cuidar delas sozinho, lembre-se da história de Pedro. Na próxima vez em que você for tentado a pegar uma espada e começar a balançá-la, dedique alguns minutos a lembrar-se de que Jesus é capaz de lidar com problemas sem a sua intervenção. Antes de fazer qualquer outra coisa, ore e pergunte ao Senhor o que você deve fazer. Então, depois de receber a sua resposta e seguir as suas instruções, apenas observe o seu poder sobrenatural entrar em ação para resolver o dilema que você está enfrentando. Repita esta oração comigo. Senhor, sou muito feliz por tu teres o poder para pôr fim aos meus problemas. Tantas vezes eu agi como Pedro, movendo-me furiosamente na força de minha própria carne ao tentar resolver meus problemas sem a tua ajuda. Perdoa-me por desperdiçar tanto tempo e energia. Hoje peço que tu fales ao meu coração e me digas o que eu devo fazer. Depois, ajuda-me a seguir à risca as tuas instruções. Dá-me paciência para esperar enquanto tu operas sobrenaturalmente nos bastidores para resolver as minhas questões. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé comigo. Afirmo com intrepidez e alegria que Jesus Cristo tem todo o poder necessário para resolver os meus problemas. Eu mesmo não sou suficientemente inteligente para descobrir como sair das minhas confusões. Então, recorro a Ele para me dar sabedoria, revelação, poder e as respostas que necessito para ir de onde estou para onde preciso estar. O seu poder opera poderosamente por meu intermédio, e esse poder divino está sendo liberado neste momento para lidar com os desafios que enfrento na vida e me levar a um lugar pacífico de resolução de todas as situações. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Houve algum momento de sua vida em que você teve pressa e agiu com demasiada rapidez e depois se arrependeu de seus atos? Ao examinar a sua vida com franqueza, você percebe que os mesmos problemas continuam a ressurgir repetidas vezes? Isso indica que você está tentando resolver esses problemas na força de sua carne, em vez de depender do poder de Jesus para ajudá-lo?
como a pedra preciosa de hoje, faz você olhar os seus desafios de maneira diferente. O que você fará de maneira diferente como resultado do que leu e aprendeu hoje? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.